Oi gente, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Stephanie e no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre como você pode estudar para o Enem do zero. Eu decidi fazer esse vídeo porque muitos seguidores me mandavam mensagem lá no Instagram, desesperados, pedindo ajuda porque não sabiam o que estudar, como começar a estudar para o Enem, então eu espero que esse vídeo ajude de alguma forma. Eu já quero começar esse vídeo lembrando para vocês que prova nenhuma vai medir a sua inteligência. Então o Enem, os vestibulares não vão medir o quanto você é capaz, o quanto você é inteligente. Essas provas, esses testes só querem realmente saber se você sabe como fazer uma prova, se você sabe fazer uma prova de uma maneira que seja boa. Então, se você não foi aprovado, ou se você tentou e não passou, não se desanime. Você não é burro, você pode tentar 1 milhão de vezes até ser aprovado. O seu preparo físico e mental vai ser muito mais importante para você fazer um Enem do que a sua inteligência. A primeira coisa quando a gente vai falar de estudar para uma prova é fazer um cronograma. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino como fazer um cronograma passo a passo, de acordo com as suas dificuldades. E para um cronograma você basicamente vai distribuir ao longo dos dias quais são as disciplinas que você tem que estudar. Então, no Enem você provavelmente já sabe as matérias que tem, você vai precisar distribuir essas matérias ao longo da semana, priorizando sempre as matérias que você vai mal. Então, se você não gosta de matemática, você vai começar o dia estudando com matemática, que é o momento que você tem mais energia. Eu sei que pode ser um pouco desestimulador, mas é muito importante que você faça isso. A segunda coisa é separar o material que você vai utilizar para estudar. Isso é muito importante porque ele vai encaminhar o seu estudo. Então, se você utiliza um material que não é bom, você consequentemente não vai conseguir se preparar de uma maneira que seja boa para você também. Então, por exemplo, esse material pode ser livro acadêmico, pode ser apostila de cursinho, pode ser videoaula de cursinho online ou no YouTube. Tudo vai depender do que é melhor para você, de como você consegue reter melhor a informação. Eu indico material de cursinho porque geralmente esse material já está resumido, principalmente se for de cursinho intensivo ou turmas de maio. Esse material está resumido, está compacto, então tudo que está ali você precisa saber para a prova, sabe? Ele não vai cobrar coisas que façam que você perca seu tempo estudando algo que não vai cair. Então, esses livros de cursinho, vamos supor que você estude sozinho, não faça nenhum cursinho. Esse material de cursinho você pode encontrar em grupos de doação no Facebook, você pode encontrar no próprio cursinho. Então, muitos alunos são aprovados, não sabem como doar, então eles deixam no cursinho para que o cursinho faça a doação. Ou você pode procurar em sebos, que geralmente vendem ou doam esses materiais também. Como eu disse anteriormente, você também pode usar livros acadêmicos. Esses livros acadêmicos, é preciso tomar cuidado se você utilizar esse tipo de material, porque geralmente os livros são muito detalhados, então pode ser que você perca tempo com informações que não são tão relevantes agora. Mas se você quiser utilizar esses livros acadêmicos, você pode comprá-los, ou você pode procurá-los em sebos ou bibliotecas. Quando eu estudei para o vestibular, eu encontrei todos os livros no sebo. Eu também tenho 4 livros acadêmicos para indicar, então, bem, é isso, eu vou indicar, pode ser que ajude alguém que tem interesse. Para física, eu indico os fundamentos da física. Para matemática, eu indico os elementos da matemática elementar. Para biologia, eu indico a Mabes, e para química, eu indico o Novaes e o Tissone. São livros muito bons para você começar a construir uma base de conhecimento para essas disciplinas. O primeiro ponto importante é definir se você vai estudar sozinho ou se você vai ter algum tipo de ajuda, porque se você estudar sozinho, o seu estudo com certeza vai ser diferente. Vamos supor que você esteja no ensino médio e a sua escola tenha um ensino bom. Não há por que você estudar de maneira completamente independente. Se o ensino é bom,
você pode seguir o cronograma de ensino da sua escola e concomitantemente a isso, e junto a isso, você pode utilizar o seu período que está fora da escola para estudar as disciplinas que você vai pior, como se fosse um reforço. Você pode já se familiarizando, se acostumando com o tipo de prova, com questões antigas. Agora, se você está no ensino médio e estuda em uma escola que não é boa, você provavelmente vai precisar de uma independência maior. Você vai precisar separar o seu tempo de uma maneira mais eficiente. O quarto ponto é que algumas disciplinas são interdependentes, ou seja, algumas disciplinas você precisa seguir uma sequência para compreendê-las e elas se relacionam entre si. Isso acontece com as disciplinas de exatas, por exemplo. Não adianta você estudar números complexos em matemática se você não sabe subtração e divisão corretamente. Enquanto outras disciplinas são mais independentes, que é o caso de geografia. Você não precisa seguir uma sequência específica de geografia para compreender a disciplina. Se você vai estudar disciplinas interdependentes, é importante sempre começar pelo começo. E quando eu falo começar pelo começo, é do zero mesmo. Muitas pessoas têm vergonha de admitir que possuem dificuldade em matemática básica. E tudo bem, matemática básica é algo que você deveria ter aprendido no ensino fundamental, mas por algum motivo ocorreu um erro de aprendizagem, um impedimento de aprendizagem e você não conseguia aprender. Não dá para utilizar a dificuldade em matemática básica como uma fraqueza para fazer a prova. Você precisa ir atrás da dificuldade. Então, assim, para começar a estudar algumas disciplinas que talvez exijam mais, eu sempre recomendo começar pelo começo. E o começo de matemática é o quê? É soma, subtração, divisão, divisão com vírgula, divisão com zero, potência, fatoração. Porque se você não souber esse básico, você dificilmente vai conseguir construir um raciocínio matemático, tanto para resolver as questões de matemática, como para resolver outras questões, porque tudo que a gente vive está rodeado de matemática, tudo foi criado de alguma maneira por meio da matemática. É importante que você comece do básico. Para estudar física, a mesma coisa. Não adianta você querer fazer uma questão de, leis de Newton, segunda, terceira lei de Newton, se você não sabe o que é velocidade, se você não sabe o que é aceleração, que tá lá tudo em cinemática. Então, eu vou indicar aqui para vocês quais assuntos vocês podem começar a estudar para não ficarem tão perdidos nas disciplinas e criarem uma base para depois ir progredindo e avançando de nível. Então, para matemática, sempre começar com matemática básica. Só saia de matemática básica se você sentir confiança, se você sentir que se cair uma questão de matemática básica, você vai conseguir resolver. Física, começar com cinemática. Então, o que é velocidade? O que é aceleração? Como que eu faço para calcular? Como resolver os exercícios dessa disciplina, dessa matéria? Como resolver os exercícios sobre esse assunto? Estudar termodinâmica. Então, as temperaturas, como converter de Celsius para Fahrenheit, para Kelvin. Isso é a base. Porque você sabendo a base da física, você vai conseguir elaborar as fórmulas e não decorá-las. Assim, não tem problema decorar a fórmula, mas se você estiver nervoso no dia, ou nervosa, pode ser que você simplesmente esqueça. E aí, esqueceu a fórmula, você não vai conseguir resolver a questão. Então, algumas provas dão a fórmula para você, que é o caso da Unifesp, mas o Enem não vai te dar fórmula nenhuma. Você precisa lembrar, decorá-las ou elaborá-las. O ruim de decorar é que se faltar alguma informação ali no enunciado, pode ser que você não saiba usar a fórmula sem aquela informação. Então, por isso que eu indico sempre você saber como montar as fórmulas. E para isso, você vai precisar de um raciocínio matemático. Química, você pode começar com números atômicos, estados físicos da matéria, níveis de energia, que são assuntos básicos e que caem em todas as provas. Biologia, membrana plasmática, os tipos de células, porque você sabendo a diferença entre um eucarionte e um procarionte, você já vai por caminhos diferentes no seu estudo. Você já vai começar a estudar a célula humana e a célula vegetal, que são também assuntos muito importantes
que vão ser abordados na prova. Para português, começar com acentuação, como utilizar corretamente os acentos, como utilizar a vírgula. Isso é muito importante. Literatura realmente não tem jeito, é começar por trovadorismo, Gil Vicente. História, você pode começar por história do Brasil e história geral de maneira simultânea, que é o que eu aconselho, porque daí você termina mais rápido. Ou então você pode estudar primeiro toda a história geral e depois toda a história do Brasil. Eu indico estudar simultaneamente, porque com o tempo você consegue criar uma linha do tempo com as informações. Então fica mais prático as coisas que você está estudando. Então começar com história do Brasil, colonização, vinda de Portugal ao Brasil, história geral, bem do zero, Roma, Grécia, o mundo islâmico, as Índias, são coisas muito importantes para nós entendermos e também elaborarmos uma cronologia histórica na nossa cabeça, né? Porque às vezes o enunciado só dá uma data e você precisa lembrar o que aconteceu naquela data, o que foi importante, o que aconteceu no Brasil e no mundo. Então é bem importante conseguir relembrar essas datas de uma maneira que seja cronológica e fluida. E geografia, como eu disse, é uma matéria mais independente, você não precisa seguir necessariamente uma sequência para aprendê-la, mas então nesse caso eu recomendo começar pelas disciplinas que mais caem no Enem. Então, bioma, os diferentes tipos de bioma no Brasil, no mundo, as temperaturas no Brasil, no mundo, o tipo de clima, tropical típico, tropical úmido, saber diferenciar e caracterizar esse tipo de coisa. E sempre começar pelo aquilo que tem mais dificuldade. Não adianta, eu sei que é um saco estudar matéria que a gente não gosta, estudar matéria que a gente é difícil. Porém, quando você vai prestar uma prova, você não pode ter nenhum calcanhar de Aquiles. Porque se você tiver, pode ter certeza que as chances dessa dificuldade te derrubar são muito grandes. Então, é isso. Eu sei que o vídeo foi rápido, bem básico, só para explicar para vocês como começar a estudar. Mas no próximo vídeo eu vou explicar para vocês exatamente o que estudar para o Enem. Então é isso, até a próxima e beijo!